Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus. A gente espera, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão José disse algo aqui, irmãos, que isso é muito importante. Foi ontem, se não me engano, me veio à mente algo a respeito disso. Se a palavra de Deus, ela não pode mudar alguma coisa na nossa vida, a gente não serve para Cristo. A gente não serve. Porque qual homem que o evangelho foi ao encontro dele ou dela, e que não precisou de alguma mudança, né? A gente precisa entender isso. Não somos nós que vamos mudar o evangelho, mas a gente precisa entender que é o evangelho que há de nos mudar. A palavra do Senhor nos fala em Atos dos Apóstolos que aqueles que recebiam o evangelho de bom grado, eles iam se agregando, sabe por causa de quê? Porque eles eram transformados. Eles deixavam o evangelho, chegavam na vida deles, quem mentia, roubava, fazia um monte de coisa errada, não fazia mais, o evangelho chegava e mudava a vida deles. Então, irmãos, se eu, você, nenhum de nós aqui deixarmos o evangelho de Cristo nos transformar, nós não servimos para o reino do Senhor. Porque o reino do Senhor ele preconiza arrependimento, ele preconiza renúncia, né? Abandonarmos a velha criatura, tornar-se um novo homem, um novo ser, transformado para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É motivo de alegria. Nós estamos aqui hoje para o segundo elo dessa campanha, o livramento de Deus, né? O socorro de Deus, né? Para as nossas vidas. Abra sua Bíblia então no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo do tema desta campanha. E a gente aqui vai olhar. Eu queria, na verdade, até preparei umas artes para a gente estar podendo usar ali a tela ali, né? Para facilitar. Eu cheguei aqui, espetei o pendrive e o abençoado não abriu a arte, né? Mas não tem problema, eu vou preparar e depois eu vou carregar essa informação na ministração, porque a gente vai aprender algo aqui dentro dessa passagem, desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler apenas o versículo 17. A gente vai estar aprendendo, então, que você possa prestar um pouco mais de atenção e a gente aqui nessa noite desfrutar de como que Deus é tremendo para nos abençoar. Amém? Jonas capítulo 1, irmãos, versículo de número 17, diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Outra tradução vai dizer aí, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos lá novamente, vamos todos juntos, vamos lá? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém? Você pode desocupar as suas mãos e ofertar ao Senhor uma linda salva de palmas de gratidão, porque esse Deus é o Deus do livramento, esse é o Deus do socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, certamente já ouvimos dezenas e mais dezenas de vezes ministrações acerca desse texto, mas a gente quer sempre procurar um pouquinho mais, a gente quer sempre tirar um pouquinho mais, porque quando você olha para dentro da palavra do Senhor, tem sempre mais um pouquinho para você aprender, tem sempre mais um pouquinho para você se encher, levar para casa, guardar, e a partir daquilo que você ouve, que você aprende, você vai falar assim: não, eu quero aprender, saber mais um pouquinho. Aí você começa a orar, você começa a pedir a Deus uma instrução acerca do texto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a palavra, uma pregação, ela não pode morrer num culto.
A pregação não morre em um culto. A pregação, ela continua quando você vai embora para sua casa. Se você larga aquela mensagem e morrer, irmãos, você que morre de fome. Você que morre de fome, porque você não alimenta a sua alma. Então você precisa continuar. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor falou. Às vezes, a gente sabe por que não dá importância, irmão? Porque às vezes aquilo, de repente, a gente entende como algo que não é importante para nós. A gente entende que aquilo às vezes não é importante para nós aquele dia, mas muitas das vezes nos falta no futuro. Porque a gente às vezes negligenciou uma palavra de Deus há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos atrás. Deus falou por meio de uma palavra, mas por meio de uma palavra a gente deixou que entrasse de um lado e saísse do outro. A gente não permitiu que ela descesse para o coração. Mas esse texto nos fala de alguém, né, de alguém que Deus aqui separa, Deus chama para ir cumprir um propósito em uma grande cidade. E todos aqui já ouviram falar da história de Jonas sendo ordenado por Deus para ir pregar na cidade de Nínive. E diz a palavra que Jonas, ele ouviu o que Deus falou com ele, e ele desceu para Jope. E lá em Jope ele compra uma passagem, ele pega ali um navio e ele vai para a direção, para uma cidade, um navio que partia para a cidade de Tarsis. Irmãos, a cidade de Nínive, ela ficava a cerca de 800 quilômetros da cidade de Jope. É tipo que você gasta, é tipo daqui... É uma distância de São Paulo, passando por Leopoldina, quase chegando em Belo Horizonte. Vai dar aí cerca de 800 quilômetros. Chegando em Belo Horizonte. É uma distância dessa. A cidade de onde Deus estava falando com ele, quando ele parte, ele vai para Jope. A Bíblia diz que ele desce a Jope. Certamente estava ele em alguma das cidades, algum daqueles vilarejos, alguma casa que era próximo das montanhas daquela região, e ele desce a Jope, onde ele vai para o porto, e ele vai comprar ali uma passagem, ele vai pegar uma embarcação, um navio, presta atenção, ele vai pegar um navio que vai para uma cidade chamada Nínive, não é isso? Jonas, ele pega então a passagem, ele vai para a cidade de Nínive, não é isso? Sim ou não? Não. Ele compra uma passagem, ele vai para uma cidade longínqua dali, distante. Ela não ficava perto. A cidade de Tarsis ficava a uma distância cerca de 3.400 quilômetros. Era 4 vezes mais a distância que a cidade de Nínive. Então a cidade de Tarsis, que ficava ali aproximadamente na região ao sul da Espanha, era uma das cidades que ele saiu do ponto leste do mar Mediterrâneo, ele iria cruzar todo o mar Mediterrâneo e chegar lá do outro lado em Tarsis. Andaria ele 3.400 quilômetros. Mas diz a palavra que Deus manda, né, vem uma tempestade, e tudo aquilo acontece para impedir ele. E eu estava olhando, meu Deus do céu, a cidade de Nínive, ela não estava na beira do mar. A cidade de Nínive, ela não tinha como chegar com aquele cargueiro, com aquele navio, porque era um grande navio, porque diz a palavra que tiveram que lançar as suas cargas ao mar para aliviar o peso do navio. Era um navio cargueiro, não era uma embarcação qualquer. E aquele navio, amados irmãos, então cruzaria todo o Mediterrâneo e entregaria Jonas em Tarsis. Só que para Tarsis não há mar. Então, porque Jonas vai comprar uma passagem e vai tentar de alguma maneira escapar de Deus, e vai tentar escapar do Senhor.
Enquanto o seu trajeto era um trajeto de 800 quilômetros por terra, havia até como ele chegar lá pelas águas. Mas ele teria que vir pelo mar Mediterrâneo, ele teria que contornar todo o Atlântico, que contornar a África, descer, contornar toda a África, entrar no mar do Pacífico, voltar pelo mar, o Golfo Pérsico, e dali então ele conseguir dar entrada pelo rio Tigre, que é o único rio que leva à cidade de Nínive. E ainda tem mais. E esse rio, ele está correndo das montanhas, ele está correndo no sentido contrário. O rio Tigre, ele vai desembocar ali no Golfo Pérsico. Um conjunto de rios, né? O rio Eufrates também vai encaixar, vai descer, vai desembocar lá no Golfo Pérsico. E ele, amados irmãos, teria que ter feito uma viagem muito maior. E aí eu falei, meu Deus do céu, teria como essa baleia, esse grande peixe, esse tubarão? A Bíblia diz que um grande peixe. A Bíblia diz que um grande peixe. Eu falei, será que existe a possibilidade de um grande peixe ter feito milhares e milhares de quilômetros em 3 dias e 3 noites? Teria Deus usado um peixe espetacular? Porque, irmãos, a gente entende que uma viagem de navio, ela duraria muitos dias, ainda que ele fizesse todo o contorno, e ela duraria muitos dias, porque é uma viagem longa. Só do mar Mediterrâneo dá mais de 3.400 quilômetros. Aí ele tem que contornar toda a África, tem que voltar e subir para uma distância de 800 quilômetros. E aí eu comecei a pesquisar, será que algum peixe teria conseguiria nadar com uma velocidade muito grande para poder entregar Jonas lá em Nínive? Passar pelo Golfo Pérsico, passar pelo rio Tigre, subindo, galgando aquele rio, chegar e entregar Jonas ali bem pertinho de Nínive. O texto vai dizer que ele largou em uma praia. Se é rio, não tem como ter uma praia, né? Pode ter algum areal, mas não é uma praia. Praia é o que se denomina aquilo que está no mar. Então nós vamos aprender aqui que Jonas ficou muito longe de casa e muito longe do lugar que Deus tinha mandado ele. Muito longe. Você começa a observar que os grandes peixes, os mais velozes aí, você pegar aí uma baleia comum, ela vai viajar aí menos de 50, ela consegue fazer menos de 50 quilômetros de velocidade por hora. Em 10 horas ela só andaria, em 10 horas ela andaria quase 500, mas ela não vai andar quase 50 km por hora em tempo constante. Nenhum carro faz isso. Um outro grande peixe é chamada orca, que é da mesma família das baleias. Ela viaja um pouco mais, ela faz com cerca de 56 km por hora. Ainda assim vai faltar tempo, porque ela não conseguiria cruzar nem o mar Mediterrâneo. Ainda que fosse um grande tubarão, o chamado aí tubarão anequim, ele anda aí a pouco mais de 70 quilômetros, chega a ter um pouco mais de 70 quilômetros por hora, não era o suficiente. E em nenhuma dessas hipóteses de ter cruzado o Mediterrâneo, de ter contornado a África, desembocado no Golfo Pérsico e subido o rio Tigre, não chegaria
aonde? E Deus, amados irmãos, não queria que ele tentasse de uma outra maneira. Possivelmente ele vai ser lançado numa praia muito perto de Jope, e ele vai pegar de fato o caminho, a rota que vai ter que levar ele a 800 quilômetros para a cidade de Nínive, a cidade que Deus queria que ele pregasse. A cidade de Nínive, para atualizar ela, a gente saber que cidade ela é, hoje ela é chamada de Mossul. É uma das cidades que, inclusive, há alguns anos atrás, foi uma das cidades que viveu violência na época do Estado Islâmico, que ela fica na Síria. Então, essa é uma cidade, né, na região de Mossul, no Iraque, não na Síria. E essa região era uma região, amados irmãos, riquíssima. Era uma região poderosíssima. Era uma rota de mercadoria, de tráfico. Era uma rota, amados irmãos, aonde o Senhor queria que o profeta entrasse. E o profeta estava com receio de chegar naquele lugar, pregar para o povo da cidade de Nínive. Eu não sei qual era o que é que o Jonas sabia de concreto acerca de Nínive. Porque ele falou: eu não vou nem lá, porque eles não vão me ouvir. Então a notícia devia ser muito ruim acerca de Nínive. Quando as pessoas se perguntassem para vocês aqui, alguns de vocês aqui queriam morar na cidade de Juiz de Fora ou do Rio de Janeiro, o que vocês vão escolher? Juiz de Fora? Você moraria onde? Juiz de Fora ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Vocês morariam? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Vocês morariam onde? Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Os que moram, talvez tenham vontade de ir para o Rio de Janeiro, talvez já saibam alguma coisa do Rio de Janeiro, não encara como medo. É verdade, né? Não encara como medo. E aquele negócio da bala cruzada, tiro para cá, tiro para lá. Aí você de repente não pensa nisso. Aí fala assim: eu vou morar num lugar mais tranquilo, Juiz de Fora. É a mesma coisa que aconteceu com Jonas. O Jonas ouvia notícias. É uma cidade perversa. É uma cidade terrível. Lá não adianta eu botar nos meus pés. Vou gastar meu tempo de viagem, vou gastar meus dias, vou gastar recursos e chegar lá e não vai acontecer nada. Não vai adiantar eu ir lá. Aí ele quer pegar o caminho mais fácil, né? Não, mas lá na Espanha, né? Pregador do evangelho, da palavra de Deus, entregador dos recados de Deus, o Jonas era assim, né? O Jonas era assim: não, mas eu vou lá para a Espanha, tem um lugarzinho lá, Tarsis, está bem ali, né? No encontro da Europa, bem pertinho do encontro da Europa com a África, e está separado por um estreitozinho de nada. E o Jonas falou assim: não, eu vou para lá, porque lá eu vou pregar, lá eles vão me ouvir. Irmãos, daí eu comecei a ficar pensando: se você não serve para poder Deus te dirigir, se você não serve para Deus te transformar, você não presta para o propósito de Deus. E se você se torna imprestável, irmão, uma coisa fica feia. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca do sal. Quando ele não presta para mais nada, diz a palavra que ele é lançado fora, e o sal era como um lança-se à beira do caminho para ser pisoteado. Os homens vão passando, vai pisando no sal, o sal aonde ele vai encostando nas plantas, na beira da estrada, ele vai matando e vai abrindo caminho. Não presta para ser colocado na comida, não serve para ser colocado na carne, mas ele serve para ajudar a abrir caminho. O Jonas se torna agora um imprestável, né? Um imprestável para cumprir o propósito de Deus, agora na mão de um Deus que está revoltado, está irado com ele. Eu vou te mostrar. É duro a gente de repente começar a entender quando Deus ele se levanta irado e resolve agora usar a sua força, o seu poder, usar a sua autoridade para poder nos endireitar, para poder fazer com que nós venhamos chegar ao lugar correto. E às vezes a gente não quer, Deus está mandando ir, de repente você fala assim: mas eu não quero, eu não vou, né? E quantos de nós aqui já não passamos alguma vez, quando a gente está
Deus está falando alguma coisa, de repente a gente está relutando. Não vai hoje, não foi ontem, não vai daqui a pouco, não vai amanhã. E chega uma hora que Deus começa a puxar, porque a gente quer fazer alguma coisa que agrada a nossa vontade, o nosso ego. E a gente paga caro por isso. Irmãos, uma viagem de 800 quilômetros para um lado, você larga de 800 quilômetros para andar 3.400 quilômetros. Irmãos, é um absurdo. Pra você ter ideia, daqui em Salvador tem 1.400 quilômetros. Sabe o que significa? É 2 vezes daqui em Salvador e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E sabe quantas horas dá daqui em Salvador? Eu já fui de carro, daqui em Salvador, andando, 19 horas sem brincar, de viagem, 1.400 quilômetros. E é uma loucura, porque você fica cansado, você fica ali, amados irmãos, e passa placa, retorno, vem outra cidade, e sol, e o tempo muda, em cada lugar você vai encontrar alguma coisa diferente, 1.400 quilômetros até chegar lá na capital da Bahia, lá em Salvador, 1.400 quilômetros, mas vou lá para Fortaleza, 2.400 quilômetros, ainda assim, nós vamos ficar muito abaixo. Você vai andar 3 dias, 2 dias de mais alguma coisa, e aí você não chega. E o Jonas, ele escolheu o trajeto mais longe. Jonas escolheu o trajeto mais difícil. Porque, irmão, eu vejo pessoas que ficam assim, olha, Deus vai me mandar lá para a África, né? Eu vou pregar lá na África. Irmãos, será que está faltando pregadores para ser convertido lá na África, para Deus pegar alguém aqui e mandar lá para a África? E com tanta gente, às vezes, do nosso lado, precisando pregar o evangelho para ele, às vezes tem gente que larga a família nem crente é, a família nem se converte, porque ele tem uma mensagem, uma pseudo-mensagem do evangelho, ele vai querer pregar lá na África. Não, porque lá na África, aquelas pessoas que moram lá no meio daquelas cabaças, daquelas árvores grandonas, né? Daquelas coisas bonidonas, lá tem urso, lá tem leão, tem girafa, tem elefante, tem zebra, tem hiena, tem hipopótamo, tem isso, tem aquilo. Aí ele fica encantado com a África. A África também tem voodoo, tem feitiçaria, tem bruxaria, tem isso, tem aquilo outro. Aí ele quer ir para a África. Só que o Deus, que muitas das vezes não mandou ele para ir para a África, mandou ele pregar para o bairro dele, pregar para a rua dele, pregar para a família dele, é o Deus que coloca o impedimento no caminho. Você tem que voltar. Eita, aleluia! Você tem que voltar. Porque tanto é livramento para aquele que quer ir fora da vontade de Deus, quanto para quem precisa de ouvir a mensagem da boca dele ou da boca dela. Aleluia! E não adianta a gente querer fugir da nossa parte. Não adianta nós queremos fugir da nossa responsabilidade, porque o que é para mim fazer, não adianta a irmã Sandra fazer, o que é para a irmã Sandra fazer, não adianta a irmã Andréa querer fazer, o que é para o irmão José fazer, não adianta que o irmão Alexandre, ele não vai fazer, não adianta. O Jonas podia falar, eu não vou nem para um lado nem para o outro, não vou. Tem muita gente assim. Mas quem não vai também sofre. Porque está desobedecendo, está teimando. E o que vai, mas vai para o lugar errado também sofre, porque está indo para a direção errada. Mas aquele que vai para cumprir o propósito do Senhor, sem questionar, sem desobediência, sem nenhum questionamento, não, Senhor, o Senhor vai preparar tudo, eu estou indo debaixo da sua bênção, debaixo da sua palavra, tudo vai dar certo. Irmãos, quantos homens ao longo da Bíblia, eles foram tirados dos seus devidos lugares, foram para lugares distantes, sob a ordem da palavra de Deus, e não teve problemas, não tiveram problemas. Eu não sei como que Deus aqui usou de misericórdia para com Jonas, irmãos, porque o cara que larga de ir para uma direção que Deus estava falando com ele, e ele vai para uma outra direção, e Deus ainda usa de misericórdia. Quando ele é lançado no mar, Deus manda o peixe, aquele grande peixe, pega ele, e 3 dias treinou, vai lançar ele na praia, vai cumprir a tua missão. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Nos nossos dias, muitas pessoas ainda não estão tendo essas oportunidades.
Tem muita gente que quando joga a oportunidade fora, Deus não vai nem dar livramento, Deus não vai nem dar outra chance. Às vezes Deus não manda peixe, não manda carro, não manda táxi, não manda ônibus. Você vai ter que ir a pé mesmo. Você vai ter que ir agora do seu jeito. Mas vai ter que ir. E ai de você não ir. Então, irmãos, quando eu olho para esse texto, louvado seja o nome do Senhor, um personagem que ele toma aqui, uma decisão totalmente desnecessária. Os nossos dias têm sido marcados por homens e mulheres que também estão andando, tomando decisões desnecessárias. Olha para a história daquele navio. Se você olhar para a história daquele navio, quando veio a tempestade, começaram a tirar peso, tirar a carga. Começaram a jogar a carga no mar, para que o navio ficasse mais leve e ele não afundasse. Olha o que acontece quando uma pessoa ela é rebelde, desobediente, quanto de prejuízo ela não causa na vida de terceiros. O quanto ela não gera de danos na vida do próximo. O texto nos mostra, amados irmãos, e chegou a hora até de jogar a gente para lá de fora também. Chegou a hora de jogar alguém lá de fora. O texto vai dizer que encontraram o Jonas, estava bem quietinho lá no fundo, lá no porão. Ninguém fala, né? Ninguém conta. Quem é você? Eu sou Jonas. Você é filho de quem? Como a cultura do mundo antigo, a gente vai aprendendo isso dentro da palavra do Senhor, e começaram a fazer um monte de perguntas. Você é filho de quem? Para onde você está indo? E começaram aquele monte de perguntas. No meio de um quadro de aflição, começaram aquele monte de perguntas. Eu estou aqui, aí Jonas se entrega. Eu estou achando que há uma fúria muito grande aí, porque eu estou indo na direção errada. Irmãos, cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, andar na direção dos outros, gente que está às vezes as pessoas estão indo em seus caminhos, mas resolvem colocar gente que não é para ir naquela mesma direção. Às vezes uma carona que às vezes ela não está dirigida por Deus, custa caro para a gente. Aleluia! Às vezes fazer o bem para alguém que às vezes Deus está punindo aquela pessoa de alguma forma, e a gente às vezes está tentando ajudar aquela pessoa, a gente acaba atraindo problema para a nossa vida. É verdade. Se o marinheiro, se o capitão daquele navio soubesse quem era o Jonas, se tivesse ele visão espiritual, será vendido uma passagem para o Jonas. Nós vamos para Tarsis, daqui a 4, 5 dias a gente chega lá. Será que teria ele vendido uma passagem, colocado um passageiro dentro da sua embarcação, e esse passageiro lhe custasse enormes prejuízos de cargas, e até quando chegasse de ter que lançar pessoas para tentar salvar a vida deles? A tempestade passa, irmão, tão logo quanto lançaram Jonas nas águas. É verdade, meu pai. Aleluia. A gente tem que entender que tem hora na nossa vida que você tem que tirar alguma coisa que está errado. Às vezes você vai lá, pega aquilo que não deveria pegar, coloca dentro do seu navio, você paga até para aquilo estar dentro da sua casa, dentro da sua vida, e de repente aquilo começa a te trazer danos, começa a te gerar prejuízo, até uma hora que você começa a ficar apavorado com aquelas coisas que estão acontecendo, e você começa a tentar buscar uma solução. E é nessa hora que você começa, nessa busca de solução, você começa a cogitar: olha, o que é que eu posso aliviar o problema da minha vida? Olha, isso aqui que pode estar errado, ou não, é isso aqui, ó, isso aqui não, vamos aliviar. E assim foi. E às vezes os nossos dias nós vamos repetindo as mesmas coisas, porque tem sempre um rebelde entrando nas nossas histórias. Tem sempre um rebelde entrando na nossa história.
Tem sempre um desobediente tentando entrar na nossa vida, pegar carona, porque acha que está perto de um homem, às vezes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que eles não precisam de ter responsabilidades, porque acha que está perto de alguém que ora, porque acha que está perto de alguém que jejua, que Deus não vai fazer nada. Olha, Deus não vai mudar alguma coisa aqui, era para mim ir para lá, mas estou indo para cá, fica quietinho que não vai acontecer nada. Mas ele foi achado, irmão. Não existe problema na nossa vida que não tenha uma origem na desobediência, não. Maldição sem causa, ela não vai avante, ela não vai prosperar. E todas as vezes que a gente passa por alguma circunstância ruim, pode olhar o nosso retrovisor, pode olhar para o retrovisor, vai estar lá um ato de rebeldia, um ato de desobediência. Deus mandou fazer de um jeito, fez do outro. E aí o que acontece? Quando você olha para o retrovisor, está embaçado, está sujo de tanta coisa que você deixou passar para trás, ficou para trás sem fazer, feito mal feito, fez do jeito errado. E aí você tenta consertar passado. E esse camarada aqui, ele é um exemplo para nós, que não adianta querer fugir da presença do Senhor. Nosso irmão José leu muito bem aqui. Aleluia! Os discípulos tentaram fugir, um monte de gente largou Jesus. Ao perdão, e nós? Vocês também não vão, não? Vocês também não querem pegar a viola de vocês, a harpa de vocês, botar no saco e acompanhar? Para onde, Senhor, nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Para onde? Para onde eu irei? Eu vou trocar de igreja, porque agora eu vou mudar de igreja. Lá naquela igreja o pastor me persegue. Toda vez que eu chego lá, o pastor, a pregação dele é só para mim, e a mensagem dele só fala direto para mim. Ainda bem que você chega lá, a mensagem é só para você, porque talvez você chegasse em algum lugar e Deus já não estivesse mais falando contigo. É a pior sensação da vida de um crente, é você já entender que Deus já não manda mais mensagem para você. É questão de tempo, a circunstância vai acontecer, que ele vai puxar, ele vai lá e vai requerer, e não tinha jeito para ele. E o peixe vai lá e fala assim: você está me fazendo mal aqui, eu vou jogar assim nessa praia aqui. O pilantra do Jonas acorda bobado, debaixo de uma folha de uma boboreira. O safado do Jonas, que era um mensageiro de Deus para ir lá em Nínive, começa a reclamar com Deus de novo. E se você for ler, você vai lendo, você vai percebendo que o Jonas reclama da boboreira, depois que o bichinho vai lá e pica e mata ela. Ele reclama da misericórdia de Deus, porque, está vendo aí? É por isso que eu não queria ir lá, porque eu sei que o Senhor sempre se compadece. Cá para nós a gente também fica revoltado. Cá para nós, mas a gente também fica sempre revoltado quando a gente vê Deus tendo misericórdia de alguém que está fazendo a coisa errada. Não é? A gente fala assim: mas Deus podia dar uma esfrega, Deus podia dar uma punição. E ele já sendo o resultado da desobediência, e Deus punindo ele, corrigindo ele, disciplinando ele. E daqui a pouco ele, está vendo aí? É por isso que eu não queria ir lá. Porque eu fui lá para pregar, agora todo mundo voltou atrás. O Senhor teve compaixão de Nínive, o Senhor não destruiu, mas Deus mandou o aviso. O mais importante é você querer ver alguém destruído, ou você ver aquela pessoa, ela ouvir a sua palavra e Deus transformar a vida dela. A gente até fica revoltado, né? Bandido vem para roubar uma pessoa, você já logo fica pensando o quê? Tomara que tome um couro, né? Tomara que a polícia quebra ele. Quando você vê aquelas polícia correndo atrás do bandido, tomara que bate a cara e o policial chega e pá. Mas e quando alguém defronta com alguém usado por Deus, encontra com alguém que tem uma palavra de Deus, e aquela pessoa vai sair daquela vida e ela vai ser transformada no nome de Jesus? O bandido estava lá para roubar a irmã estava voltando da igreja, a irmã lá com a Bíblia na mão, botou a arma na cabeça da irmã, pediu dinheiro, catou o cartão
catou cartão da irmã, tinha envelope de dízimo, tinha não sei o que lá mais, e mais não sei o que lá mais. A irmã simplesmente entregou na mão dele. Entregou, mas ela entregou e começou a orar. O Deus fulminante vem na hora. O bandido cai no chão e começa a lapar. Foi pro outro lado, irmão. Aí você fica assim, meu Deus do céu, mas isso é possível acontecer? Porque Deus sabe quem era aquele indivíduo. Para uns Deus vai sendo longânimo. Deus é tardio para poder agir com ele. Outros Deus dá 1, 2, 3, às vezes na quarta Deus... Agora chegou a hora da minha justiça, né? Chegou a hora de usar, né, o meu poder aqui agora de colocar fim em um ciclo de alguém rebelde, desobediente. E Deus foi longânimo. Deus foi misericordioso com Jonas. Imagina, irmãos, Deus mandar um grande peixe para ir lá pegar ele, fazer ele ficar 3 dias e 3 noites ali no vento, aquele grande peixe ali, e só depois de 3 dias ele voltar e colocar Jonas lá na praia, na beira das águas ali. Deus usou de misericórdia, e esse é o Deus que envia o socorro. Às vezes a gente faz tantas coisas que desagrada a Ele, tanta coisa que aborrece, que entristece, mas Ele nunca deixa de nos amar. Ele não deixa de enviar a misericórdia, não deixa de enviar o seu perdão. Mas lembre-se que esse mesmo Deus que envia socorro, que envia misericórdia, Ele também é o Deus justo. Ele é o Deus justo. Quando a gente não honra mais o Senhor, é perigo para a nossa vida. Quando a gente já não obedece mais o Senhor, é perigo para a nossa vida. Então temos ouvir o chamado do Senhor, cumprir o propósito do Senhor. A gente sai de casa para ir para o seu trabalho, Deus envia o livramento, Deus dá o escape. Você está deitado na sua cama, sente uma dorzinha aqui, às vezes você está assim, às vezes é uma coisinha boba, né? Pode ser uma coisa mais grave, mas Deus dá livramento. Você levanta no outro dia, às vezes não tem nada, Deus está sempre lhe guardando, Deus está sempre dando livramento. Você entra, pega o seu carro, pega a sua ferramenta de trabalho, Deus está sempre te dando livramento. Você vai, você volta, Deus está sempre dando livramento. Então guarde, lembre-se do Deus do livramento. O mesmo Deus do livramento é o Deus que vai enviar socorro. Quando alguma coisa dá errado, Deus sempre prepara alguém para poder te ajudar. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver isso daqui. Deus sempre prepara alguém, coloca no caminho junto com você, prepara alguém. Aí você fala assim: esse foi um anjo que Deus mandou, porque Deus sempre prepara socorro. O Salmo 46 vai dizer lá que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A gente fica triste, atribulado, e Deus vai sempre enviar o socorro. Por isso que eu preciso temer a esse Deus. Você pode aplaudi-lo? Temer esse Deus poderoso. Porque, amados irmãos, nós não devemos, em nenhuma hipótese na nossa vida, fugir do chamado do Senhor, da presença do Senhor. Amém? Então, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Esse é o Deus do socorro. É inusitado o socorro que Deus mandou aqui, mas é o Deus que manda socorro. É o Deus que manda socorro. O Jonas está lá desmaiado lá na beira da praia. Deus faz uma abóbora, ele crescer uma folha grande e cobrir ele. Está lá desmaiado, está sem força. Você já pensou como é que Deus manda socorro? Você fala assim: mas pastor, aí quando ele acordou, ele viu que já dava para poder levantar e andar, ele reclamou que estava gostoso ficar deitado debaixo da sombra daquela abençoada lá. Ele começou a reclamar. Aí ele já estava em posse em sã consciência. É nessa hora que ele podia dirigir os seus passos.
Então vamos olhar bem. Às vezes tem socorro que Deus envia, irmãos, ele é temporário. Presta atenção. Ele é questão de alguns momentos, alguns minutos, algumas horas. Não é para a vida toda. Tem socorro que Deus envia que não é para a vida toda. Você está lá na beira da estrada, o seu carro para lá, Deus envia um socorro, te socorre ali e te coloca às vezes num lugar seguro, ajuda a resolver um problema. Aí às vezes o socorro te leva em algum lugar, te ajuda lá e depois você ainda reclama do socorro ainda. Você queria ainda mais alguma coisa. Eu estava indo com meu pai para Juiz de Fora. O primeiro ou segundo ano quando eu comprei esse Escort. Cheguei para cima de Tebas ali, rapaz, esse carro, misericórdia, me deu uma dor de cabeça. Num espaço mais ou menos uns 10 quilômetros, rapaz, eu coloquei um horror de água no radiador desse carro. Ia lá e tá fervendo. E eu não sabia, a tampa tinha emperrado, então ela não passava, não circulava. E quando chegou lá em cima, para cima da Serra de Agirita, foi subindo. Chegou lá em cima, eu falei, vou manobrar esse carro, vou esperar ele esfriar e voltar para Leopoldina. Toda vez que ele esquentar, eu vou fazer. Começar a esquentar, não posso deixar a temperatura subir, eu ando tantos quilômetros, esquentou, esfria, depois volta de novo. Mas quando eu acabei de manobrar o carro, que eu coloquei ele já na posição para poder descer, eu falei, eu vou parar aqui, tá no alto aqui, vou esperar ele esfriar, depois eu ligo e deixo descer. Irmãos, Deus enviou socorro. Eu acabei de manobrar o carro, desci, parei do lado de fora assim, pontou um guincho, uma prancha, a prancha apontou. Aí eu fiz sinal, o cara parou, desceu, veio cá, falou, você está indo para onde? Você pode me deixar no Leopoldina? Quando você me... Vou te cobrar R$100. O cara daqui de Laranjal foi lá em Juiz de Fora levar um carro, de manhã cedo estava voltando. Botou ele de cima da prancha, trouxe e deixou aqui no menino. Irmãos, o Deus do socorro. Eu vou ficar triste. Era R$100, arrancar dinheiro, R$100 pagar assim pro guincho. Eu falei assim, não, mas foi um livramento de Deus que se vai, chega lá e de repente dá pano, acaba tudo uma vez, aí ia ficar pesado, ia gastar muito mais. Mas esse é o Deus do socorro. Às vezes o socorro, irmão, não é para a vida inteira, é para a gente nos despertarmos com alguma coisa, nos orientarmos com alguma coisa, não é para todo dia, toda hora. Às vezes Deus envia o socorro para uma coisa hoje, Deus envia o socorro para outra área amanhã da sua vida. Mas lembre-se, o Deus do socorro, ele existe. O Deus do socorro, ele está presente. E exatamente quando o salmista no Salmo 46 diz, exatamente nas horas mais difíceis da nossa vida, é na hora que a gente está totalmente impotente, é nessa hora que você ora, é nessa hora que você pede, que você clama, e o Deus do socorro, ele aparece para enviar a resposta. Pode ser que Deus vai enviar um anjo, às vezes literalmente espiritual. Pode ser que Deus vai enviar um anjo como pessoa. Pode ser uma pessoa, pode ser alguém. Pode ser que Deus vai enviar às vezes um crente, um servo dele, mas pode ser que às vezes Deus vai enviar alguém que não é crente, não é servo do Senhor, mas é alguém que vai obedecer a ordem de Deus. Pode ser que às vezes Deus vai usar até o diabo para poder cumprir, porque quando Deus manda, ele tem que obedecer. Aleluia! Pode ser que Deus use em qualquer circunstância, mas Deus revela o seu socorro para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu não sei qual é o socorro que você hoje está aguardando de Deus. Eu não sei qual é o socorro que você está esperando do Senhor. Eu não sei. Pode ser que às vezes você está esperando um socorro para alguém, para a sua família. Está esperando de repente um socorro, às vezes material, pode estar esperando um socorro financeiro. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, o louvor e a adoração, meu Pai. Ah, meu Senhor amado,
aquela vida, Senhor, a dona Miriam, Senhor, tu sabes, tu conheces. Deus do socorro, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus, oh Deus, que foi chamado de Deus desconhecido. Por aqueles que viram Paulo pregar, que viram Paulo fazer sinais, maravilhas. Deus, diz a palavra pelo profeta Isaías, que operando o Senhor ninguém pode impedir. Meu Deus, ó Senhor, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, que fizeste os céus e a terra, que deste sentido a tudo que existe, eu lhe clamo nesse instante, Pai querido. Eu não sei qual é a origem daquela enfermidade, eu não sei, mas tu sabes. Eu não sei, mas tu conheces. E tu conheces, ó Deus amado, perfeitamente aquilo que precisa. E tu que conheces aquilo que é necessário ser feito. Ah, Senhor, trabalha, Pai querido, na fé, trabalha nas emoções, trabalha no sangue, nos ossos, nos nervos e na carne. Toda enfermidade que a medicina não descobriu, o Senhor vai revelar. E toda doença que não consegue tratamento, o Senhor vai mostrar, vai, ó Deus, abrir os aparelhos. O Senhor vai mostrar, Pai querido, no raio-x. O Senhor vai mostrar, Pai querido, nos exames. O Senhor é o Deus, aleluia. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não muda, aleluia. Oh, meu Deus. Então, Pai querido, eu quero crer no milagre, Senhor. Pai querido, teu servo está orando, tua serva está orando, a igreja está orando, Pai. A igreja foi chamada, Pai querido, a orar por esta causa, a pedir por esta causa, Pai querido. Senhor, assim como aquela irmã estava, Senhor, ó Deus, ali, ó Pai querido, naquele hospital, quantas vezes tinham ido lá, Senhor, ó Deus amado, não estava resolvendo o seu problema, e quando nós oramos, o Senhor entrou com solução, o Senhor tirou os embaraços, o Senhor, Pai querido, agiu naquela causa, o Senhor enviou o socorro, e em poucos minutos, Pai querido, ela foi abençoada. Meu Senhor, eu creio na vitória, Senhor, eu creio na bênção, eu creio no milagre. Diz a palavra, Senhor, e o Senhor vai tirar do lago horrível, do encharco de louro, o Senhor vai colocar sobre uma rocha, o Senhor vai ungir os pés, vai dar um cântico de vitória, o hino ao nosso Deus, para glorificarmos o nome do Senhor, para bendizermos o nome do Senhor, aleluia. Não é para a glória do homem, não é para a glória da terra, mas é para glorificar o nome do Senhor. Entra naquela casa, entra naquele lar, toda maldição, toda obra maldita, em o nome de Jesus Cristo, que seja, ó Deus amado, dissolvida. Toda enfermidade, ó Deus, que está escondida, enfermidade espiritual, Pai querido, Senhor, é o Deus que conhece, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo vê. Pai querido, em nome de Jesus, vai tocando agora, em nome de Jesus Cristo, vai dissolvendo agora toda a enfermidade do sangue, dos ossos, dos nervos e da carne. Quem tiver sentido enfermidade aqui nesta hora, Pai querido, vai tocando agora sobre esta dor, sobre esta enfermidade. É uma ordem agora, é uma ordem no nome de Jesus. Senhor, envia o teu socorro aqui agora, Senhor. Envia o teu socorro. Diz a palavra que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Aquele que geme, aquele que chora, aquele que lamenta, receba o milagre do Senhor, receba a cura, receba o livramento, receba o socorro do Senhor nesta hora. Tome posse, toma posse, toma posse, toma posse da bênção, toma posse, para a honra, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia.
E você pode aplaudir Jesus, Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Aleluia, glória, 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 glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Toma posse do seu milagre em nome de Jesus. Glórias a Deus.